Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa Guimarães, eu sou advogada e professora aqui no portal Moda Advogado. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar qual a regularização que um imóvel necessita. Então imagine que o seu cliente chega até o seu escritório e ali fala: olha, eu tenho um imóvel que eu estou precisando vender e a pessoa vai comprar de forma financiada pelo banco e da forma que está, não foi aprovado. A matrícula está com alguma irregularidade e eu preciso que você resolva. Primeiro eu queria falar com vocês que a área de regularização de imóveis é uma área muito próspera, muito boa de trabalhar, é uma área que você faz seu horário, que você não está ali ligado com prazos e que faz com que você se torne referência e que te dá um bom retorno. Então, voltando à questão da resolução, é muito importante que você entenda que a matrícula de um imóvel, quando você está com a certidão de uma matrícula de um imóvel e você lê o que está ali, analisa o que está ali, você precisa entender que ali precisa refletir no real, na vida real. Então, você olha a matrícula e olha para o imóvel, o que está ali precisa estar aqui. Então, se você lê a matrícula e fala que existe um lote e não fala em construção e a gente está olhando para um prédio construído, você precisa entender que você precisa regularizar o passo a passo até chegar ao prédio construído. Então, você olha para a matrícula. Aquela matrícula é muito precária. A descrição daquele imóvel você não consegue localizar exatamente onde ele fica. Então, você já começa a entender que você precisa inserir ali as medidas daquele imóvel. Então, você olha a matrícula, só fala que aquele imóvel tem 400 metros quadrados, mas não fala qual é a metragem que tem na frente e para que rua que não fala que metragem que tem do lado direito e do lado esquerdo, não fala quem confronta no fundo e nos lados. Então, você vê que ali tem uma descrição precária do imóvel. Aí, você fala com o seu cliente que vai ser necessário contratar um engenheiro para fazer a medição, fazer um croquis ali daquele imóvel, o mapa e o memorial descritivo. E aí, esse engenheiro liga para você e fala assim: olha, eu fiz a medição aqui desse terreno, mas não tem só 400 metros quadrados, não. Aqui tem 430. A medição aqui deu 430. Então, você já vai entender que ali naquele caso não é somente uma inserção de medidas, falar a medição que tem de um lado, do outro, na frente e do fundo. Aquela área vai alterar. Então, se você vai alterar a área, é necessário fazer uma retificação desse registro, uma retificação da área, aumentando a área daquele imóvel. Então, aí você já vai identificar que não é somente uma inserção de medidas, mas que é também uma retificação de área para adequar a área documental à área real. Então, fez todo esse procedimento, pegou a assinatura dos confinantes, todo mundo, todos os lados, levou para o cartório, retificou a área. E ali o cartório percebeu que aquele proprietário, ele está muito precário também a qualificação dele, não fala qual é o número do CPF, não fala a identidade, não fala se ele é casado ou não. Então, ele vai te solicitar também esses documentos de comprovação para que a qualificação dele fique de forma correta, para ele olhar ali e falar assim: não, aqui realmente tem os meus dados, a minha situação atual de casamento, o meu regime de bens está ali naquele documento, naquela matrícula daquele imóvel. Então, retificou a área, a gente já entendeu que aquele lote tinha 430 e não 400 metros quadrados, já retificou a área, e aí a gente vai começar a pensar nos próximos passos, o que precisa ser feito. O documento do imóvel já está ok. Agora a gente precisa entender que se ali tem uma casa construída, ou se ali tem um prédio construído, nós vamos precisar averbar
a construção. Então, para averbar a construção, vai precisar do mapa, né, do levantamento ali daquele imóvel, quantos quartos, quantas cozinhas, quantos banheiros, onde que é essa cozinha, o mapa ali de como que é. Vai precisar da questão da CND, do INSS, né, o INSS que é pago para a construção da obra. E aí, juntando todos esses documentos, a gente faz o requerimento e leva para o cartório de registro de imóveis para atualizar a construção daquele imóvel na sua matrícula. Então, o segredo, gente, é olhar para o imóvel, entender o que tem ali, né? Ah, ali tem uma casa. Ou então pode acontecer o contrário também. Você olha para a matrícula e fala que lá tem uma casa. Quando você olha para o imóvel, lá não tem casa nenhuma. Lá é um lote vago. Então, o que você precisa fazer? Você vai precisar demolir essa casa que existe só no documento. Vai ter que ir na prefeitura, pedir um alvará de demolição, olhar a questão de INSS também, na Receita Federal. E aí, pedir ali o cartório que averbe essa demolição, que não existe mais construção naquele imóvel. Então, o segredo é sempre pedir uma certidão atualizada do imóvel. Entender que, se você não pede uma certidão atualizada, pode ter acontecido N situações depois do dia daquela emissão. Geralmente o cliente ele guarda a certidão por anos e aí o dia que precisa, ele não, eu tenho lá guardado, não vou pedir outra não. Te entrega ali uma certidão que já tem 10 anos de existência. Então você pede uma certidão nova, é sempre o primeiro procedimento. E aí você vai comparar o que existe na realidade e o que existe no documento. Se não reflete a realidade, vai ser necessário fazer uma regularização. E o nosso portal Modo Advogado, a gente tem vários vídeos sobre inventário de bens, você pode olhar aí nos nossos vídeos, muitas coisas interessantes sobre inventário. E o profissional que trabalha com inventário, é muito importante que ele saiba regularizar imóveis. E para ele aprender a regularizar imóveis, ele precisa começar a entender a matrícula. Entender que a matrícula de um imóvel é a estrela ali do registro de imóveis. É lá que está um prontuário de tudo que aconteceu naquele imóvel. E se finalizou aquela matrícula, até você leu ela toda, analisou e viu que não está conforme a realidade, você entende que precisa regularizar, fazer essa adequação. Então, você precisa conhecer as formas de regularização para que você consiga identificar o que será feito. Existe um condomínio, 2 pessoas são donas de uma única matrícula e elas querem ter cada um a sua matrícula. Então, ali a gente pode fazer uma escritura pública de divisão amigável, cada um vai ter a sua matrícula, o cartório vai abrir a matrículas separadas, é uma questão. Ali que foi construído um prédio, mas não fez nada. Tá tudo em comum. O que a gente precisa fazer? A gente vai fazer, então, uma instituição de condomínio. A gente vai atribuir matrícula para cada unidade. Então, você precisa entender que a sua resposta está na matrícula, mas que para você conseguir identificar, você precisa conhecer as possibilidades de regularização de imóvel. Então, igual em Minas Gerais existe a extremação, não é algo que existe em todos os estados, onde a pessoa que está em um condomínio, pode estar com várias pessoas em condomínio, e ali ela tem a posse delimitada em um local delimitado por X tempo, ela consegue, pegando a assinatura somente de quem confina com ela, sair daquela matrícula, extremar daquela matrícula. Então, existem as possibilidades de regularização de imóveis, você precisa conhecer cada uma delas, conhecer o que é possível fazer para regularizar um imóvel e precisa conhecer uma matrícula, saber a matrícula do imóvel, como está, a situação que está, porque daí você vai decidir o que precisa ser feito. Então, é muito importante ler a matrícula atualizada, olhar para o imóvel real ali, o que ele existe hoje, para entender o que precisa ser feito.
Então, no vídeo de hoje eu quis trazer para vocês essas dicas. A pessoa que aprende a regularizar imóveis, ela tem um vasto campo de atuação. Eu sou muito satisfeita de trabalhar nessa área e eu acredito que a pessoa que pega firme e estuda mesmo, ela tem muitas chances de crescer na sua profissão. Porque é uma matéria que a gente não vê na faculdade, né? O direito registral e notarial. E aquela pessoa que busca estudar, saber além, ela está na frente. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E para ver mais vídeos como este, vídeos sobre inventário de bens, é só clicar embaixo e procurar o seu interesse aí nos nossos vídeos do Portal Modo Advogado. Até o próximo vídeo e até mais!